Eu sou o Dr. Carlos Henrique, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, estou radicado em Goiânia há cerca de 12 anos, né? Mas eu não conheci Iporá e, como eu falei, eu estou encantado. Quando a gente fala então em problemas de próstata, dois problemas são os mais importantes. O crescimento da próstata que acontece em todos os homens a partir do momento que a gente envelhece. E isso é inevitável. Eu, infelizmente, não tenho nada que eu possa fazer para eu, no futuro, não ter problema de crescimento da próstata. Ultrassom, quando a gente faz check-up de próstata, serve para ver crescimento da próstata. Câncer é outra coisa. E, obviamente, se o paciente tiver com problema para urinar, se o paciente tiver com dificuldade para esvaziar a bexiga, esse problema que não era uma doença, agora precisa de tratamento. Tratamento esse que pode ser tanto remédio, que tentam desinchar essa próstata, como às vezes uma cirurgia que vai fazer com que a próstata do tamanho de uma laranja volte a ter o tamanho de um morango. Veja que quando eu falo em crescimento da próstata, se eu tiver que operar, é uma cirurgia apenas para reconstituir a próstata. Não é cirurgia agressiva radical, é uma plástica, é um desentupimento. Portanto, quando a gente fala em crescimento da próstata por conta da idade, o mais importante é vocês entenderem que não modifica a vida sexual do homem. Ou seja, o homem que tem problema de próstata crescida, independentemente de fazer tratamento ou não, a vida dele não vai mudar. Pelo contrário, vai melhorar, porque ele vai ficar até mais disposto, porque afinal ele vai conseguir dormir, vai conseguir fazer xixi melhor, e com isso melhora a qualidade de vida. Por que a gente precisa tratar? Se o canal trancar de vez, o que vai acontecer? Esse homem vai travar. Ele vai acordar um belo dia de manhã, vai tentar fazer xixi e não vai conseguir. E aí ele vai ter que ir no médico para passar uma sonda para urinar. Ou seja, a urina prendeu de vez. Mas, se a urina não fechar de uma vez, o que acontece é o oposto. Porque de tanto ele não conseguir esvaziar a bexiga, ela começa a transbordar. E aí esse homem perde a capacidade de segurar a urina. Ele começa a ter a urina solta. E aí é engraçado que as pessoas falam assim: ah, ele tá velho porque a urina tá solta. Não, o homem que envelhece não precisa ter urina solta. Urina solta tem remédio. Normalmente é cuidar dessa próstata. Então, não é porque é velho porque a urina ficou, que a urina é para ficar solta. Não, isso tem tratamento. Ou seja, a mensagem que eu quero que vocês tenham com relação a crescimento prostático da idade. Isso aqui é um folder de uma campanha que foi lançada alguns anos atrás e que o Programa de Saúde do Homem, que inclusive foi encampado pelo Ministério da Saúde, ele tinha este lema: homem que se cuida não perde o melhor da vida. É essa mensagem então que eu quero falar sobre próstata aumentada de tamanho. Mas e o câncer de próstata? O câncer de próstata é tão importante que até atitudes como essas de vocês aqui, de terem um dia municipal de combate ao câncer, o governo que instituiu o mês de novembro como mês para as campanhas de câncer de próstata, que a gente chamou de Novembro Azul, justamente para poder comparar com o Outubro Rosa, que é o mês de combate ao câncer feminino. O câncer de próstata, ele vai acometer somente no Brasil 70 mil novos casos. São 70 mil homens no Brasil que todos os anos recebem o diagnóstico de câncer de próstata. É uma população enorme. Só que, se a gente for pensar naqueles homens que têm mais de 50 anos, então vamos imaginar vocês aqui que têm mais de 50 anos, um homem em cada 5, no máximo um homem em cada 6 terá câncer de próstata nos próximos anos. Ou seja,
até 19,8% dos homens, ou seja, praticamente 1 em cada 5 homens acima de 50 anos, terão câncer de próstata, entendeu, nos próximos anos. O câncer de próstata é tão frequente que só perde em número de casos no Brasil para o câncer de pele. Ele é mais frequente que câncer de pulmão, mais frequente que câncer de intestino, mais frequente do que câncer de estômago. E aí, é engraçado, é um tumor que a chance de cura é altíssima, mas todos os anos no Brasil, 13 mil homens, todos os anos, 13 mil homens morrem diretamente pelo câncer de próstata. A gente viu agora há pouco tempo atrás aquele terremoto do Nepal que matou cerca de 8 mil, 9 mil pessoas. É como se o Brasil tivesse mais do que um terremoto por ano, de uma doença que é perfeitamente controlada caso o paciente procure na época certa. Só em Goiás são 2 mil homens todos os anos que recebem esse diagnóstico. E como é que a gente pode pensar a respeito? É isso. Eu pensei aqui, em Porá me disseram que tinha 32 mil habitantes mais ou menos. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas significa que nós temos mais ou menos 15 mil homens. Se a gente imaginar, nesses 15 mil homens, vamos pensar que todos eles vão ultrapassar os 50 anos. 2 a 3 mil homens estarão em risco altíssimo de câncer de próstata nos próximos anos. É a gente pensar que quantos homens tem na plateia e começar a contar pelas cabeças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, você. É muita gente e é uma doença próxima a nós. O engraçado do câncer de próstata é que, aí é até trágico, ele é na periferia daquele morango. Ele não está próximo da uretra, ele está longe do canal. E como a próstata não dói, lembra que eu falei que a próstata não dói? Como a próstata não dói, o câncer de próstata não tem sintoma. Aí vem aquela história que o homem chega pra gente falando assim: doutor, eu não tenho nada, porque eu não sinto nada. Então pra que eu vou no médico se eu simplesmente não tenho nenhum sinal, nenhum problema? Aí é que tá. O câncer de próstata não avisa. Mesmo naqueles pacientes que me procuram com câncer de próstata avançado, não existe nenhum sinal. Normalmente, quando existe sinal do câncer de próstata, já é por conta do câncer avançado e espalhado. O paciente chega para mim com dor de cabeça porque já tem metástase no cérebro. Ele chega para mim com uma trombose na perna porque o tumor ocupou todas as veias e artérias da região pélvica. É um paciente que chega para mim com dor no osso, que estava andando em casa e tropeçou e quebrou o fêmur, e você vai ver que ele quebrou o fêmur porque tem câncer no osso. Ou seja, os pacientes, mesmo nas formas mais avançadas, não têm nenhum sinal característico. Isso é um desafio para nós. Aí, como eu falei, a doença, o tratamento começa na nossa casa. Se eu procurar um médico, eu vou fazer uma detecção precoce. No caso do câncer de próstata, isso é importantíssimo. Por quê? Porque se nós formos ao médico naquele primeiro ano de aparecimento do câncer, o câncer de próstata se desenvolve num prazo de 1 a 3 anos. Se nós formos ao médico no primeiro ano, a chance de cura é de 92%. E esses 8% que a gente não vai conseguir curar, nós vamos conseguir controlar. Esse paciente não vai morrer do câncer de próstata. Ele vai morrer de outro problema, de um infarto, 10, 15 anos depois. Mas se nós fizermos o diagnóstico na hora certa, ele não vai ter consequências desse câncer de próstata. Mesmo, entendeu? Hoje em dia, vocês verem, se eu tenho 70 mil pacientes com novos casos por ano e 13 mil morrem, alguma coisa está errado. Se 92% de pacientes eu consigo curar e os outros todos eu consigo controlar, por que ainda morre tanta gente no Brasil de câncer de próstata? Porque não existe o diagnóstico precoce. E o caso do câncer de próstata tem um outro problema. Quando a gente vê na novela, quando a gente vê em filme, quando a gente vê ouve falar sobre câncer avançado, o que a gente escuta?
que o paciente vai fazer aquele tratamento que cai o cabelo, vai fazer quimioterapia. E a quimioterapia é efetiva na maioria dos tumores. Mas no caso do câncer de próstata, o câncer de próstata não responde de uma maneira eficaz à quimioterapia. Ou seja, se eu descubro o câncer de uma maneira mais avançada, as ferramentas que a medicina tem para combater esse câncer são menores. Por isso, quando a gente fala em câncer de próstata, nós temos 3 desafios. É uma doença comum, é uma doença que está entre nós, é uma doença de 1 em cada 5 homens. É uma doença que não vai trazer sintoma nenhuma. Não vai me avisar, ele não vai ter... Doutor, vai ter sangramento para fazer xixi? Doutor, vai ter dor pélvica? Doutor, será que eu vou ter algum problema na hora de evacuar? Será que eu vou ter alguma coceira no pênis? Será que eu vou ter alguma sensibilidade na região do pé da barriga? Não, não vai. O câncer de próstata não tem aviso. Só que eu preciso descobrir no início. Então nós temos 3 desafios. Uma doença comum, uma doença em que não há nenhum tipo de aviso e é uma doença que obrigatoriamente eu preciso começar a tratar no início. Por isso, a gente precisa lançar mão do exame da próstata, o exame preventivo. Eu coloquei preventivo aqui entre aspas porque eu não consigo prevenir o câncer de próstata. Se eu tiver programado, digamos assim, geneticamente para ter o câncer de próstata, eu vou poder fazer muito pouco para evitar o câncer de próstata. Mas, se eu fizer o exame de tempos em tempos, se eu for ao médico de ano em ano, eu vou conseguir fazer aquela detecção precoce que a gente conversou. Portanto, a gente tem que começar a fazer o exame preventivo do câncer de próstata entre os 45 e 50 anos. Aquele homem que tem caso na família de câncer de próstata tem que começar mais cedo, entre os 40 e os 45 anos. Aquele homem que não tem pai com problema, não teve nenhum irmão mais velho com problema, que não há problemas de próstata registrados na família, ele pode começar até os 50. Então, o limite é 50 para todo mundo. Mas para quem tem problema na família, o ideal é começar mais cedo. E esse exame preventivo da próstata, ele é baseado basicamente em 2 questões. Primeiro, no PSA. Lembra que eu falei que o PSA ele serve como uma marca quando eu tenho problemas na próstata? Vamos pensar. A próstata é uma glândula que é como se fosse uma caixinha que está fabricando e guardando essa proteína chamada PSA. Essa proteína, como eu falei, ela não cai no sangue, ela cai só um pouquinho. Agora, se eu tiver uma doença, um câncer, que está corroendo a arquitetura dessa próstata, que está corroendo as paredes desse reservatório, que está corroendo as paredes dessa caixinha, o que vai acontecer com o PSA? Ele vai extravasar mais e mais e mais para o sangue. Eu vou ter um aumento progressivo no PSA. Então, quando eu falo em PSA, eu tenho que falar em comparação. Olha, o senhor tinha um PSA de 1, agora está com 3 e agora está com 6. Espera aí, alguma coisa está errado. Por isso que quando o paciente vai até nós, eu falo, como é que era o seu PSA no ano passado? Como é que era o seu PSA no ano retrasado? Por quê? Para eu tentar entender se tem alguma coisa nessa próstata que está fazendo escorrer mais PSA para o sangue. Então, quando a gente analisa PSA, é com esse objetivo. O objetivo de tentar entender se está havendo um extravasamento desse produto, dessa caixinha, para o sangue. O PSA, ele não falha. Como eu falei, não existe PSA errado. O problema é que às vezes ele é mal interpretado. Como eu falei, ele varia com a idade, ele varia com a cor da pele, ele varia com o histórico de cada paciente, ele varia de acordo com o que essa pessoa sofreu ao longo dos anos. Então, quando a gente faz uma análise de PSA, a gente tem que fazer uma análise personalizada. A gente faz como se fosse uma roupa sob medida. Cada homem a gente vai analisar esse PSA de uma maneira diferente. E o exame de toque? Aí vem o problema.
Eu falei para vocês que o câncer de próstata, ele ocorre na periferia, na casca da próstata. Portanto, ele está longe da uretra, mas ele está num lugar difícil de eu acessar. E aí vem a questão. O câncer de próstata, ele é duro igual pedra. E a próstata é molinha, como uma carne. Se eu apertar essa carne e perceber que tem alguma coisa dura lá dentro, opa, tem alguma coisa de errado. A mulher, ela faz o autoexame da mama. Quando ela está tomando banho, ela palpa a sua mama para procurar nódulo, para procurar caroço. Mas o homem não tem como procurar caroço na próstata, porque a próstata está escondida. Então o que a gente faz? Para a gente poder chegar na próstata e nesse nódulo, eu coloco o dedo pelo ânus e aperto o ânus contra o reto, contra a próstata. Que de uma maneira indireta, então, o que eu estou tentando fazer é palpar a próstata. Eu não consigo chegar nela. Mas se eu colocar o dedo no reto, e o reto é fininho, a parede do intestino é fininha, e apertar o reto contra essa periferia da próstata, eu consigo perceber se ela está endurecida ou não. E se tiver endurecida, esse é um exame muito mais fidedigno, ele é um exame muito mais realista para câncer do que o PSA. Quando o PSA está alterado, como eu falei, ele não fala sim ou não. Mas o toque alterado, esse significa biópsia. Que aí eu tenho que coletar material, porque provavelmente a gente está frente a um câncer de próstata. E como é que a gente vai fazer a cirurgia, o tratamento? O tratamento principal é cirurgia. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas como é uma cirurgia com o intuito de arrancar qualquer parcela, qualquer pedacinho de tumor, essa é uma cirurgia mais radical. É uma cirurgia que não basta eu tirar apenas o nódulo. Eu tenho que retirar o nódulo, a próstata e tudo que está em contato com a próstata. Então eu retiro um pedaço, uma tampinha da bexiga, um pedacinho da uretra, as vesículas seminais e os gânglios que estão em torno. Ou seja, é uma cirurgia agressiva. E aí sim, como é um tratamento agressivo, nós podemos ter sim modificações na vida do paciente. O paciente que tem câncer de próstata e que vai para a cirurgia, ele pode ter problema de impotência, ele pode ter problema de incontinência, que é a perda involuntária de urina, ele pode ter até problemas no próprio intestino causados pelo tratamento. Mas veja bem, o intuito é salvar a vida desse paciente. Depois, para tratar a impotência ou a incontinência, a gente lança mão de outras terapêuticas. A gente vai correr atrás, existe tratamento para isso. Mas o paciente tem que entender que também não adianta ele fugir de uma cirurgia, por exemplo, com medo de ter problemas, porque a cirurgia é que vai permitir a maior possibilidade de cura. Não adianta ele continuar com controle da vida sexual se ele vai morrer dali a alguns anos. Primeiro a gente trata, e se depois ele tiver problema, a gente trata também esse tipo de coisa. Para isso existe remédio, para isso existem outros tipos de medicamento. Bem, o detalhe é, tudo isso que eu falei, problema de perder a ereção, problema de perder urina, ele está ligado ao estadiamento. O que é isso? Homens com câncer mais avançado, eu vou precisar de um tratamento mais agressivo. Então a chance de dar problemas é maior. Aquele homem que chegou para mim no início da doença, tudo leva a crer que o tratamento vai ser menos agressivo. Sendo menos agressivo, eu consigo ter uma chance menor de problemas de incontinência e impotência. Além disso, aquele homem que se cuidou ao longo da vida, aquele homem que não é sedentário, que faz uma prática de exercício, que come bem, que não está obeso, que então não é um sedentário, não é um fumante, é aquele paciente que cuida direitinho da diabetes ou da hipertensão, ele vai ter um pós-operatório, ele vai ter uma evolução do tratamento muito mais satisfatória e com menos sequelas do que aquele homem sedentário, obeso, com diabetes descompensada e que fuma o dia inteiro. Ou seja, a gente se cuidar vai interferir nisso aqui também se um dia nós tivermos câncer de próstata.
Como é que a gente pode prevenir? Como eu falei, não tem algo que eu possa fazer que vai impedir eu de ter câncer de próstata. Isso não existe. Não tem um remedinho milagroso que a gente toma para evitar o câncer. Mas, se nós tivermos menos consumo de gordura animal, ou seja, se nós tivermos uma dieta balanceada, com redução da carne vermelha, com controle da obesidade, do sedentarismo, ou seja, se nós tivermos qualidade de vida, aparentemente, isso não tem uma prova ainda, aquela prova matemática que 2 mais 2 são 4, mas aparentemente, pacientes com melhor qualidade de vida têm menor risco de câncer de próstata. Além do mais, existe uma coisa que já foi provada, mas a gente ainda tem um pouco de dúvidas de quanto a gente precisa comer, mas o consumo de frutas e legumes de casca vermelha, o tomate, o morango, a melancia, que é rico numa substância chamada licopeno, ela reduz o risco de câncer. A gente só não sabe dizer, doutor, quantos tomates eu tenho que comer por dia para evitar o câncer? Isso a medicina ainda não sabe responder. Ou seja, comam frutas e legumes vermelhos que vocês vão tentar, de alguma maneira, reduzir o risco de câncer. A mensagem que eu quero deixar para vocês com relação a câncer de próstata. Isso aqui é um cartaz da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E eu achei interessante que, como todo homem morre de medo do câncer de próstata, eles escolheram como protagonista da campanha o ET, com aquele dedo luminoso, que é um homem morre de medo do exame de toque da próstata. E como vocês viram, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E que o tema da campanha foi: tenha um dedo de prosa com seu médico. Faça o exame da próstata. Pode parecer, mas não é nada do outro mundo. Bem, sobre câncer de próstata era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou dar 2 pinceladas em 2 doenças que estão ligadas diretamente aos nossos cuidados pessoais. O primeiro é o pênis. Talvez seja o órgão mais importante do homem, né? O homem, ele faz qualquer coisa com relação a não trazer problemas para o pênis. E o que acontece? O Brasil ainda é um dos campeões no mundo de câncer no pênis. O pênis pode ter câncer. Quando a gente tem câncer de mama, o que a gente faz com a mama? Tira a mama. Quando a gente tem câncer de pênis, a gente tira o pênis. Você já imaginou o problema? No Brasil, são 5.000 homens com câncer de pênis todos os anos. Desses 5.000 homens, 1.000 têm que sofrer amputação do pênis, porque descobriram o câncer de pênis numa fase avançada. E o detalhe é que o único fator de risco praticamente no nosso dia a dia, tirando uma infecção por HPV, mas eu quero fixar mais na questão da má higiene. O pênis sujo é que vai ter câncer de pênis. O pênis limpo não tem câncer de pênis. E quais são os sinais? É uma ferida no pênis. É uma ferida que não cicatriza. O homem vai achar que essa ferida foi porque o zíper da calça pegou, foi porque ele teve um namoro mais animado, foi porque teve alguma coceirinha, algum bicho foi ali e mordeu. Ele vai dar 1000 desculpas e não vai procurar a gente no momento em que uma cirurgia muito pequena resolveria o problema. Ele vai acabar procurando a gente quando tiver uma situação como essa daqui. Isso é um paciente com câncer de pênis que deixou chegar nesse patamar para procurar tratamento. Esse paciente, obviamente, o tratamento vai ser mais agressivo e, portanto, vai necessitar de se cortar o pênis. Agora, essa ferida começou como isso aqui. Olha só, é como se fosse uma aftazinha. Esse homem teve uma pequena afta. Essa afta não cicatrizou, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e ele não procurou o médico. Se ele não procurar o médico, em algumas semanas, tá daquele jeito que tá lá. Tempos atrás, o último paciente que eu peguei, que eu fiz o tratamento de câncer de pênis, ele me procurou por causa do mau cheiro no pênis. Mas ele achava que aquela ferida enorme que ele tinha era algum comichão, era alguma coceira, algum fungo que ele tinha.
E era um tumor de 2 centímetros de tamanho. É inadmissível que um homem que tome banho e se examine todos os dias deixar chegar numa situação como aquela. Ou seja, se qualquer um de nós tivermos uma ferida que não cicatriza, obviamente precisamos procurar o médico. E qual que é a mensagem de tudo isso? A mensagem é essa daqui. O homem que se cuida, ele lava o pênis. Como eu falei, o câncer de pênis está diretamente ligado à higiene. Portanto, anos atrás, o Ministério da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, eles lançaram uma campanha que foi principalmente ao ar no Nordeste, que é o lugar onde mais tem câncer de pênis, justamente pelas condições piores socioeconômicas. E o Zico foi o garoto propaganda dessa campanha. E a campanha era essa. Numa mão, que aqui não dá pra ver, que eu tive que reduzir, numa mão ele tem uma bucha, na outra ele tem um sabonete. E ele fala o quê? Água e sabão, essa é a estratégia vencedora no jogo contra o câncer de pênis. E aquele paciente que tem a fimose, aquele paciente que tem aquela pele que recobre o pênis e que por conta dessa pele não consegue ter uma higiene adequada, ou seja, aquele homem que não consegue abrir a pele para poder lavar todo dia, ele é um paciente que não vai ter uma higiene adequada. Portanto, é um paciente com alto risco de câncer. Ou seja, aqueles homens que têm fimose e que, por conta dessa fimose, não conseguem expor a glândula adequadamente para dar banho no pênis todos os dias, precisam procurar um médico para poder tratar. Então, sobre câncer de pênis, é algo simples, é usar o sabonete. E o câncer de testículo? O engraçado é que câncer de testículo também não depende de ultrassom, não depende de ressonância, não depende de tomografia. E câncer de testículo, a gente não pega exames de sangue. Quando vocês vão fazer check-up, o doutor não chega para você e fala assim, eu vou pedir um exame que serve para ver câncer de testículo. Esse exame não existe. O exame que detecta câncer de testículo, nódulo, caroço no testículo, é o autoexame. O homem, enquanto está tomando banho, ele precisa se conhecer. Da mesma forma que a mulher faz o seu exame da mama, o homem tem que fazer o exame do testículo. E o câncer de testículo, ele é mais agressivo do que câncer de rim, ele é mais agressivo do que câncer de pênis, ele é mais agressivo do que o câncer de próstata. Ele mata mais cedo. E o outro problema do câncer de testículo, ele não mata o paciente mais velho, ele mata o paciente jovem. A grande maioria dos cânceres de testículo são rapazes entre 15 e 35 anos. É o adulto jovem, é o início de vida. São homens que nem filhos ainda têm. E que, se não tiverem uma detecção precoce, terão uma vida extremamente complicada dali para frente. Porque o câncer de testículo exige cirurgia, que é a cirurgia agressiva, exige quimioterapia e radioterapia, e às vezes exige os 3 tratamentos ao mesmo tempo. Ou seja, o câncer de testículo tem que ser levado em consideração. Só que mesmo sendo algo externo, poxa, o testículo está ali pendurado, a gente toca nele todos os dias. A cada 10 homens que chegam no consultório, 3 em cada 10, a doença já se espalhou pelo corpo todo. Ou seja, 3 em cada 10 perderam a chance de ter um tratamento adequado, simplesmente porque não perceberam que havia um caroço no testículo que eles não perceberam. Por quê? Porque o caroço não dói. Olha só de novo, o câncer de próstata não dói, câncer de testículo também não dói. A grande maioria dos casos do câncer de testículo é um caroço duro no testículo, ou às vezes o paciente até confunde, doutor, parece que é do lado do testículo, mas é um nódulo que cresce rápido. A cada 30, 40 dias ele duplica de tamanho, vocês já imaginaram? Só que mesmo assim, a maioria dos homens bota desculpa como o chute que levou no futebol. Ah, doutor, isso aqui foi o seguinte, eu estava pescando, caí da ribanceira e bati o saco, então o testículo ficou inchado por conta disso. Ou ele vai dizer que é uma hérnia. Ah, doutor, isso aqui deve ser a hérnia que eu tinha
e que eu operei deve ter voltado. Ah, doutor, eu namorei uma menina, depois que eu namorei essa menina, o testículo inchou. Quer dizer, o homem coloca 1 milhão de desculpas, mas ele não para pensar que pode ser uma doença ruim. Por quê? Porque a maioria dos pacientes aguarda uma resolução espontânea. Tá errado. Caroço no testículo, tem que procurar o médico. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, esse é meu último slide, a mensagem, isso aqui também é um folder de campanha que eu achei sensacional, você já pegou no seu saco hoje? Talvez seja isso que todos nós temos que imaginar, né? Literalmente a gente precisa puxar o nosso saco, né? Porque pode parecer brincadeira, mas pode identificar um câncer no testículo. Ou seja, agora levanta e pega no seu saco antes que seja tarde demais. Mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Joia? Obrigado por todo mundo e obrigado pelo acolhimento aqui em Coragem.